Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela, eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela audiência, viu? Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrelhaço iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Opchá, opchá, opchá. Meus amores, antes de iniciar, eu gostaria de fazer um convite a você que conhece o universo e a magia do baralho cigano, porém, na hora de fazer os atendimentos, trava nas combinações, não entende, o que quer dizer determinadas cartas juntas e como aplicar as combinações na metodologia de jogo. Eu vou dar uma mentoria para poucas pessoas agora, já no mês de outubro, tá? Entre o meado de outubro, mais ou menos. E você querendo garantir a sua vaga, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Eu vou usar um exemplo aqui de duas cartas. Vamos ver as cartas que saem. Se não saírem cartas adequadas, eu tiro outras melhores. Não, aqui ó, saiu a 11 e a 7. Perfeito, do jeito que eu gostaria, tá? Por exemplo, todo cartomante iniciante, ele faz o curso, ele compra livro, mas ele não consegue jogar para as pessoas, ele tem insegurança, ele não se sente capaz, como em muitas profissões. Quando estamos iniciando a nossa jornada, a gente tem dificuldades. É comum o cartomante iniciante tirar cartas do dia, uma mensagem com 3 cartas, por exemplo. Aqui eu tirei 2, porque geralmente o que é difícil de trabalhar no baralho cigano, tá? Para iniciantes, é combinar cartas. Combinar mensagens, mas também combinar mensagens de cartas negativas. Aqui eu tenho a primeira carta, a carta número 11, e eu tenho a segunda carta, a carta número 7. Digamos, vou tirar mais uma, tá? Digamos que um cartomante acordou de manhã e pediu ao oráculo uma mensagem para o seu dia, que é muito comum. Todo mundo tira a cartinha do dia, né? Ai, meu Deus! Ainda saiu aqui a carta 6. Então, para complementar, eu tirei as 3 cartinhas do dia. Então, o cartomante foi lá e pediu uma orientação para o seu dia. Aí saiu a carta 11, o chicote. A carta 7, a cobra. E a carta 6, as nuvens. Meu Deus do céu. O que de tão ruim vai acontecer para esse cartomante, para ele ter tirado cartas tão pesadas? Calma. Acalma teu coração, tá? Primeiro que eu já falei sobre essa carta aqui anteriormente. Essa carta é uma carta pesada? É. Ela pode simbolizar, por exemplo, uma dor? Sim. Nunca físico, sempre emocional. Então, para uma mensagem pessoal, essa carta, só ela já indica o seguinte: você está colocando muito peso, está se açoitando, chicote, está se cobrando muito, relaxa sobre alguma questão. Carta 7. A carta 7, a cobra, ela está associado, claro, a traição, emboscada, bote, olha, sexualidade, ouroboros, transmutação, a troca de pele, a sagacidade e também ao descontrole pessoal, autossabotagem. Então, para de se cobrar exageradamente, você está se auto-sabotando, você está se cobrando tanto que você está se auto-sabotando. Aí nós temos ainda 6. Então, você está se cobrando tanto que você não está enxergando a verdade dos olhos. A gente enxerga o que a gente quer,
através do pensamento. A gente pensa o que a gente quer. A parede é azul. Se você quiser enxergar como verde, você vai enxergar. Então, de alguma forma, essa pessoa não está enxergando devidamente, está se auto-sabotando, né? Então, ela está se cobrando demais, ela está botando muito peso, se auto-sabotando. E isso está fazendo com o quê? Está fazendo o quê? Causando o quê? Confusão, nuvens. As nuvens, a carta das nuvens, ela fala de confusão, aspectos temporários. Então, seja lá o que for, o assunto é temporário, porque as nuvens, elas se dissipam rápido. Então, imagine, né, um cartomante iniciante acorda de manhã, vai tirar 3 cartas de energia para o seu dia e, de repente, me aparece este tipo de combinação, este tipo de carta que indica, né, cartas bem negativas, escuras, que tem um peso, sombrias, sendo que a mensagem é para que ele relaxe um pouco, que as coisas vão terminar. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás eu passei por uma pequena reforma aqui no estúdio para poder vir de São Tomé. E a reforma, o barulho me incomoda muito. E essa combinação se enquadraria para uma pessoa que está vivendo um momento desse. Calma, você não vai conseguir terminar a obra num dia só. Você está botando tanto peso que você não está percebendo nem o que está acontecendo ali. Cuidado que você mesma vai se enganar. Aí vamos lá, eu estava na minha obra aqui, bota teto, e bota porta, e bota piso, porque eu tenho que mudar. Né? Aí de repente eu não prestei atenção no local em que eu ia trabalhar, aí de repente eu vacilei na cor que eu queria nas paredes, porque eu estava tão preocupada em acabar a obra, terminar com aquele barulho, que eu não prestei atenção aos detalhes, entendem? E só essas 3 cartas aqui eu conseguiria fazer consulta para uma pessoa de 1 hora. O baralho cigano, ele ensina muito, mas a gente tem que ter a capacidade de olhar além. Quando a gente inicia, as pessoas que iniciam concursos, elas temem as cartas negativas. Não é porque uma carta pode falar de traição que você, dentro da sua casa, não está acontecendo nada, que você vai ser traída naquele dia. Já que é uma mensagem para o dia, não significa que a cobra represente essa traição. Consegue compreender? Então, só para exemplificar, para quem é esse tipo de mentoria, tá? E se quiser uma mentoria adicional para que eu possa avaliar suas redes e talvez te dar um panorama diferente sobre conduzir as redes sociais, também vai ter essa possibilidade apenas para os participantes, ok? Vamos lá? Vamos iniciar. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! 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 Uau, que legal! Carta 33, a solução. Já falei também sobre essa carta aqui neste canal, né? Onde quer que a carta 33 caia na mesa, ela sempre vai trazer uma solução. Se ela está no início do jogo, fácil de se resolver. Se está no final do jogo, difícil, a solução demora a chegar. Então, tem esse aspecto de espelhamento, de posição, onde cai a carta, não só combinação, mas olha que coisa linda. Falando em combinação, 2 cartas de novo ciclo, abertura de caminhos e nascimento. 2 cartas que falam do novo, juntas, então potencializa, tá? Que essa solução, esse acontecimento, ele se mantenha, mas é algo inovador. Cegonha é algo que não nasceu ainda, é algo pioneiro. Vamos ver em quê? Em quê? Opa! O jogo abriu positivamente, tá, pessoal? Obrigada, oráculo. Obrigada. Vamos lá. Está aberta uma porta energética que facilita governantes que querem realmente trazer bem-estar para uma questão, principalmente territorial, tá? Eu acredito que muito vai se falar sobre essa questão dos 2 estados, Israel e Palestina, cessar-fogo em Gaza, por exemplo.
também negociações comerciais como o tarifaço. E olha, tudo aquilo que acontecer agora, vamos entender o seguinte, vamos entender 30 dias de energia. Tudo aquilo que acontecer dentro dos próximos 30 dias tende a se fortalecer e se manter. Lembra das duas cartas iniciais, elas se completarem, mas trazerem uma continuidade? Então, eu vejo sim se mantendo, tá? E desenvolvendo. Inclusive, eu creio que isso também esteja relacionado à questão tarifária e ao Brasil. Eu acredito que os próximos 30 dias vão trazer a conclusão que a gente vai conseguir enxergar um panorama além, aquilo que não nasceu ainda. Então, está começando a se desenhar, vai se estruturar e aquilo vai só melhorar ou seguir o fluxo, não tem como voltar atrás, é algo novo, não tem como voltar para o ventre, pessoal, é o nascimento para a vida, não tem como ignorar, né? A fadinha grávida, seria a carta 17, a cegonha. Quando uma mulher está grávida, se o neném, por alguma fatalidade não nascer, né? Acontecer alguma coisa, é um sentimento. Quando nasce, chega a nascer, que a mãe põe nos braços, é outro sentimento. Nasceu, estava ali, então o sentimento muda, as perspectivas mudam, certo? Antes do nascimento não se tem um registro, né? Uma criança, um feto, por exemplo, um aborto espontâneo dentro dos 3 primeiros meses. Não se faz um registro de nascimento da criança. Após o nascimento, sim, já se tem um registro de nascimento. É algo irreversível. Aquela criança, aquela gestação, né? Ela culminou em um registro, em um ser, em um cidadão. Compreende? Então, aquilo que nasce, aquilo que começa, nesse contexto, será irreversível. Não tem mais como voltar atrás, certo? Eu vejo também a abertura de caminho para diálogo, negociações e conversas. A título mundial, está muito positivo para um período, talvez, de mais tranquilidade, tá? Um período um pouquinho mais harmônico, um período um pouquinho mais tranquilo. Claro, com exceção dos lugares em conflitos, por favor, com exceção dos lugares em conflito. Os Estados Unidos da América vai aprontar mais uma vez das suas, tá? Então, sim, sai dos Estados Unidos mais uma daquelas declarações ou atitudes completamente inesperadas. Olhem a combinação, pessoal. A carta 38, que está relacionada aos Estados Unidos. A carta 13, a criança. Quando a criança chega, ela não traz o inesperado, a pureza, a criança inocente. A gente não espera, né, nada que uma criança... A gente não pode calcular as atitudes de uma criança. A criança, ela é pura. Aí, a traição, tá? Neste caso, um ataque a alguém, uma armadilha, uma tramóia. Então, os Estados Unidos vai, sim, atacar ou taxar, né? Tomar uma atitude contra uma outra nação realmente significativa. Bem significativa. Gente, é o segundo jogo que as cartas me botam combinações sobre Amsterdã. Então, vamos prestar atenção que talvez algum acontecimento ou uma localidade que venha tomar uma certa relevância midiática, tá? Gente, para a Europa a coisa tá realmente complicada e principalmente para a Rússia também, tá? Para a Rússia também. Então, tem uma expressão nociva indicando algum problema mais grave, tanto na Europa como também pode ser diretamente a Rússia. Inclusive tremor de terra, tá? Inclusive graves acidentes. Rússia, mas vamos colocar no contexto europeu. A Ásia, países asiáticos fazendo grandes alianças. Claro que a gente pensa na China, né, num primeiro momento. Países asiáticos fazendo grandes alianças.
inclusive investimento tecnológico em outras nações, certo? Para a Oceania a coisa não tá boa, mas no sentido político e ideológico tem muito peso nesse momento, tá? Na África, grandes escândalos financeiros. Na África, grandes escândalos financeiros envolvendo corrupção, desvio de verbas, tráfico de influência internacional, venda de recursos naturais, grandes escândalos financeiros saindo da África, eu sinto muito. Eu ainda poderia dizer que, em termos de Rússia, acredito que haja também uma quebra de aliança, certo? Um acidente gravíssimo, chegando a ser trágico no Canadá. Um acidente gravíssimo, chegando a ser trágico no Canadá. A carta do Brasil, ela não está bem localizada, pessoal, infelizmente, tá? Então, algum acontecimento envolvendo o Brasil dentro da diplomacia global que vai chamar a nossa atenção. Então, tem sim um acontecimento, alguma coisa chegando que vai surpreender aos brasileiros. Vamos lá. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Optcha. Corte abrupto, tá? Gente, eu vejo uma localidade ficando sem energia elétrica, mas eu vejo como um boicote. Como um boicote, tá? Por exemplo, corte de gás, corte de energia. Isso pode ser tanto dentro de uma quebra diplomática inesperada, como literalmente um boicote. E um corte rápido, tá? Corte rapidíssimo. Continuaremos tendo problemas relacionados a questões climáticas. Continuaremos tendo problema relacionado a questões climáticas. E alguns desastres naturais, tá? Não estamos livres ainda no ano de 2025. Mas questões de aquecimento global, chuvas, enchente, essas coisas todas, gente, é o que está mais forte. Eu acredito que é o que vai acontecer com mais frequência em várias localidades do globo, incluindo no nosso país. Muitas revelações envolvendo os Estados Unidos da América. Quem lembra da ordem do primeiro oráculo? Carta dos Estados Unidos, a carta 13 e a carta 7, né? A gente tem que ficar de olho em tudo. Olha só, carta 38, aí saiu a 5, essa diferença, mas a 7... Não tem assim, quando a gente olha e vê a 7 e a 38, a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa. Então, é o baralho reafirmando, é o baralho mostrando. Aqui veio um complemento dessa mensagem, já que a 5 e a 26 saíram em casas importantes. A 26 fechou aqui ao lado da 7. Nós vamos descobrir, haverá acusações contra os Estados Unidos de manipulação inclusive nessas organizações mundiais, tá? E manipulações de documento. Gente, vai ser uma lavagem de roupa suja. E eu vou dizer mais. Atenção! Pronunciamento global
que é uma grande farsa, um pronunciamento global que é uma grande farsa. É tudo armação, é tudo muito bem pensado, com um objetivo simples, ok? Então vamos prestar atenção. Pessoal, sabe aquelas histórias de quando está prestes a estourar uma bomba, o pessoal arruma uma cortina de fumaça? É justamente isso que nós vamos viver no mês de outubro, tá? Vai ter uma situação envolvendo os Estados Unidos, uma declaração pública, que é cortina de fumaça. Nós poderemos ter também ataques de bandeira falsa. Ataques de bandeira falsa. Olha, parece-me que o que vai vir à tona e os próximos acontecimentos dentro do contexto bélico, tá? E comercial, e até mesmo muito mais bélico, vai ser tudo armado, articulado. Consequentemente, até ataques de bandeira falsa nós teremos, tá? A situação está bem complicada para a Rússia. Então a gente pode pensar desde a Rússia sendo acusada de ataques que ela não cometeu, combinado? Desde essa grande manipulação liderada pelos Estados Unidos ter a ver diretamente com a Rússia para derrubar os russos, certo? Eu sei que há um complô contra a Rússia se armando, mas dentro de um contexto ainda maior, essa mensagem inicial de um pronunciamento para manipular, talvez essa sim não tenha ligação direta com a Rússia, tá? Podendo ter uma ligação indireta. Eu não sei se eu consegui explicar, gente, me perdoa. Mas vamos lá. Vamos ter um movimento global que não vai passar de uma cortina de fumaça. Então, talvez ameaças, declarações, documentos falsos e muitas falcatruas sejam feitas para tentar manipular lideranças globais e, obviamente, o mundo. Combinado? Gente, cada vez que eu abro um jogo, se aproxima mais essa questão econômica, tá? A gente não tem para onde correr. A gente vai viver mais uma vez uma crise econômica global. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Olha, 34, 23 e 6. A 34, os peixes. Fala de dinheiro. Nesse caso aqui, a 6 e a 23 juntas, como se tem um ponto, se tem uma outra carta que não é negativa, não é no contexto pessoal. Neste caso aqui fala de perdas. E as nuvens, rápido, lembra? Acontecimento rápido. Então, do dia para a noite, a gente vai acordar com alguma notícia que vai impactar diretamente a economia global. Economia global, tá? Aqui já saiu a carta 33 na segunda linha. Vão tirar um governante do poder em um país africano. Vão tirar um governante do poder em um país africano. Não me mostra se é golpe ou revolução, tá? Mas que vai cair um governante africano, isso vai. América Central, América do Sul em casas neutras, mas também foi muito falado pelos oráculos recentemente. Mesmo que eu queira, pessoal, abordar todos os continentes, mesmo que uma mensagem mínima, eu não consigo dentro do baralho cigano, tá?
Então, às vezes tem vídeo que mostra mais uma região, menos outra, no outro já compensa. E por isso que nós temos uma quantidade maior de vídeo. Nossas conversas, elas nos fazem refletir, né? E tentar, de alguma maneira, nos preparar emocionalmente. Porque temos que nos fortalecer, isso é fato. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Uma comemoração onde? Gente, nós vamos ter ou um cancelamento de um show, ou um cancelamento de uma apresentação, ou um cancelamento de um evento. Nós vamos ter algum tipo de cancelamento, mas é de um evento público, tá? Ou show, ou um evento político. Olha que interessante. América do Sul me é mostrado algum tipo de situação sobre o nome do narcotráfico. Pode ser fuga, pode ser assassinato, pode ser perseguição, pode ser mais uma dessas séries que falam de uma personalidade. A gente já teve muitas e vai continuar tendo. Eu acredito que alguma coisa faça uma figura na América do Sul sobressair, tá? Na Oceania, problemas hídricos indicando até chuvas bem fortes. Eu vejo uma troca de farpa envolvendo países europeus. Posso ser franca? Eu acredito que a Inglaterra, ela venha para os holofotes, tá? Até mesmo por uma indisposição diplomática. Uma separação vai ser muito falada globalmente, tá? Então, um casal famoso, conhecido do mundo, irá se separar. E a briga por fortuna, divisão de bens, isso é que vai ser muito comentado, tá? Não só a separação em si, pessoal, mas tem alguma coisa aí pra gente entender nesse processo. Ó, mais um exemplo aqui, tá? Carta 17, aqui é os ovos, né? Nesse caso é os ovos. E a carta 6. Nesse caso aqui, o nascimento de algo rapidamente. Lembra das nuvens? A gente não está enxergando, aqui é o véu da ilusão, a gente não consegue ver o que está nascendo, o que está na cara, a gente não vê, né? Mas que rapidamente as nuvens se dissipam e trazem para nós o esclarecimento. Vamos ver lá. Ainda é sobre economia global, gente. Eu acredito que a grande crise econômica ela já tenha começado. Nós sabemos que os Estados Unidos da América estão num momento de muita dificuldade com toda essa questão. Na realidade, todas as ações do Trump e tudo que ele prometeu durante o governo era justamente para melhorar a economia americana e voltar a ser, né, a maior hegemonia. Sabemos que perdeu muito espaço para a China, acabou, gente. É derrocata de fato, é daqui para pior, tá? Claro, pode se reerguer, cair de novo, mas nunca mais ser o que era. E aqui mais uma vez, ó, carta 11, carta 8. Carta 8. Vamos voltar para a crise de 2008? Porque eu acredito que tem a ver com isso, tá? Que Plutão começou lá, ele vai terminar, gente. Carta 11 e 8, questões econômicas preocupando muito, tá? E um novo caminho sem volta. Mais uma vez eu volto para um novo caminho sem volta. Olha, gente, nós vamos mudar muito em termos de economia, em termos de regimes políticos. Claro que não é uma mudança para esse mês, né? Não é uma mudança para os próximos 30 dias. Mas tudo é
progressivo. Então, o que a gente começa a perceber agora vai tomando uma nova forma. Eu acabei de iniciar o vídeo falando sobre iniciante, né? Cartomante iniciante, que leva um tempo para que a segurança venha, para que o conhecimento venha, para que as coisas se estruturem. Assim é com tudo na vida. Ninguém começa com 100% de expertise em nada, né? Em termos globais, assim, é muita coisa nova, parcerias novas, que, gente, a gente sabe que dentro da geopolítica, a primeira coisa que morre é a verdade. É farinha pouca, meu pirão primeiro, sim, né? Assim que eles pensam. Então, me dá aqui, o resto que se dane. Eu acredito muito que uma crise econômica venha fazer com que países que se odeiam, dê as mãos. Olha, eu acredito que vai ser, assim, uma hipocrisia danada esse período, tá? Nasce uma grande voz na América do Sul. Nasce uma grande voz de uma grande pessoa, de um ser iluminado que vai falar por muitos, e esta pessoa nasce ou aparece ou faz o seu primeiro discurso ou faz a sua primeira apresentação artística na América do Sul. Claro, já é uma pessoa adulta que agora ele vai aparecer para muitos, tá? Ele ou ela, né? Ainda na América do Sul, um grande incêndio. Ainda em um país da América do Sul, um grande incêndio. Bom, meus queridos amigos, segunda-feira estaremos de volta aí com uma previsão do Astromancia, mais voltada à astrologia, para o mês de outubro de 2025. Desejo a todos vocês um final de semana lindo, cheio de amor, cheio de paz. Que você esteja tranquilo e feliz junto aos seus e à sua família. Combinado? Salve a sua estrela. Um beijo grande e até breve, se Deus quiser. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.